Sentinela da manhã, que anuncia a chegada do sol. Santo Dia Juventude da Arquidiocese de Mariana. Estamos começando com a graça de Deus mais um programa Jovens em Cristo. Nós estamos no mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. E para bem começarmos este programa, nós pedimos a intercessão da Beata Isabel Cristina, que é patrona do nosso programa. Então nós já pedimos para que ela possa interceder, que o Espírito Santo nos conceda discernimento e a gente continue sendo jovens bíblicos, jovens que caminham na luz da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para bem começarmos o mês da Bíblia, hoje nós vamos falar um pouco sobre a divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E para melhor falarmos sobre, nós convidamos o Padre Fabiano Milione. Sua bênção, Padre, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Conte para nós, explique para nós como se dá essa divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Olá, Richard. Olá, caros jovens. Que alegria poder participar desse programa aqui com vocês. Respondendo a essa pergunta, a gente deve entender a Bíblia como uma grande biblioteca, vários livros. Parte deles compõe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqueles livros que contam a história das origens, do mundo, do povo de Deus, os profetas enviados por Deus, a sabedoria de algumas personalidades do Antigo Testamento, formam aí esse bloco anterior a Jesus Cristo. E os próprios evangelhos, as cartas de Paulo, algumas outras cartas católicas e o Apocalipse formam o Novo Testamento. Então essa divisão é para nos ajudar a entender que Jesus Cristo é o centro da Palavra de Deus. Os evangelhos estão aí bem no centro da Sagrada Escritura. Padre, muito bom para nós jovens aprofundarmos melhor no estudo bíblico. E como se deu, por que existe essa divisão bíblica? Essa divisão, ela é praticamente uma divisão natural e meio que para organizar um pouco as coisas. O grande critério é Jesus Cristo. Aquelas histórias, aqueles acontecimentos que vieram antes de Jesus, estão colocadas ali no Antigo Testamento, que a gente pode entender como uma preparação para a revelação central de Deus, que é Jesus Cristo. E aqueles eventos que sucederam, a vinda de Jesus Cristo, a encarnação, também a pregação dos primeiros discípulos de Jesus Cristo formam aí o Novo Testamento. E, como eu disse, é para a gente entender que o centro da Escritura é Jesus Cristo. Padre, continuando nesse sentido do Antigo e do Novo Testamento, como nós podemos identificar se o livro pertence ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento? A primeira coisa que a gente deve fazer para reconhecer, para a gente localizar bem um livro na Escritura, é a gente ter intimidade com a palavra, é a gente ter essa oportunidade de ler, de meditar os textos sagrados e saber que aqueles livros que na Bíblia estão antes dos evangelhos, aí antes do Evangelho de Mateus, são livros do Antigo Testamento. Por exemplo, os profetas, os chamados livros históricos, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, enfim, que contam a história do povo de Deus. E aqueles livros que vêm depois do Evangelho de Mateus, que abre aí o Novo Testamento e que falam explicitamente e diretamente de Jesus Cristo e das primeiras comunidades cristãs, formam aí o Novo Testamento. Então a primeira coisa, e talvez a fundamental, é justamente a gente ler e se dedicar à Escritura. E depois, aí, pedir a ajuda de alguém que talvez seja um pouquinho mais entendido, a ajuda de um padre ou a ajuda de algum site confiável na internet para a gente poder se localizar bem. Padre, muito interessante para nós. Podemos agora identificar quais são os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E para nós jovens, como a gente pode aprofundar mais no conhecimento da Bíblia? A primeira coisa, eu sugeriria de fazer uma meditação pessoal que existe, a gente conhece como Lectio Divina, que é esse método de leitura orante da Bíblia. Nunca aproximar da Bíblia como um livro de história, como um livro científico, aproximar-se dela como ela é, a Palavra de Deus. Primeira coisa, é um contato pessoal.
Depois, a gente pode se organizar enquanto grupos juvenis para a partilha dessa palavra, para algum estudo mais direcionado. Nós temos na nossa arquidiocese a experiência também dos grupos de reflexão. Podem ser também uma oportunidade ali de reunião para a partilha da palavra. Por exemplo, quando fazemos uma oração para iniciar um encontro, uma oração ali com a palavra de Deus, com momentos de partilha, de interiorização, é uma oportunidade que a gente tem até de aproveitar os próprios encontros que a gente tem na vida pastoral para poder ser mais íntimo da palavra de Deus. Padre, muito importante para nós termos mais intimidade com a palavra de Deus. Padre, deixe uma mensagem agora para nós jovens, para a gente poder praticar isso mais no nosso dia a dia e termos mais vivência bíblica. Meus caros jovens, a Bíblia é a palavra de Deus, é Ele mesmo que nos fala. Então nós devemos ter aí esse carinho com a palavra de Deus e deixar que Deus nos fale. Eu gosto de dizer que a Bíblia é uma grande história de amor de Deus para com cada um de nós, para com a humanidade e as tentativas da resposta da humanidade a esse amor de Deus. Então, que a gente possa se dedicar, se debruçar, não se contentar com uma leitura corrida e superficial, se indagar sobre algumas questões da Escritura e fazer dela ali o nosso livro de cabeceira. Richard, eu agradeço a oportunidade desse momento especial de partilha um pouquinho sobre a palavra de Deus. Agradeço a atenção de vocês, caros jovens, e até a próxima. Fique agora com o depoimento de um jovem que pratica e faz o estudo bíblico. Meu nome é Lumena, sou serva da Renovação Carismática no Ministério Universidades Renovadas e a leitura da Palavra de Deus é um dos momentos mais importantes do meu dia, porque eu consigo me aproximar do Senhor e também escutar aquilo que Ele tem para falar comigo. Ler a Bíblia fortalece a minha fé e a minha caminhada e me traz esperança. Então você que não tem a prática de ler a palavra de Deus, comece, que eu tenho certeza que a sua vida será transformada. E chegamos ao fim de mais um programa Jovens em Cristo. Hoje nós vimos um pouco sobre a divisão bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E agradeço a você por ter assistido, também ao Padre Fabiano Milione. Conto com vocês para essa jornada de intimidade bíblica. E nós já louvamos a Deus e agradecemos pela intercessão da Beata Isabel Cristina, que ela continue conosco, intercedendo para o bom êxito desses programas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não se esqueça de assistir o próximo programa dia 17 de setembro às 18 horas em todas as plataformas digitais da Arquidiocese de Mariana. Curta, assista, compartilha. Tamo junto, sejam santos e até a próxima.